Bom dia. Bom dia. A gente vai dar início, então, ao segundo dia da Semana de Empreendedorismo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Thales Andreasso, coordenador do Centro de Empreendedorismo. E hoje a gente vai ter a palestra do Getúlio Vaz, né, do Sebrae. Antes eu queria mostrar rapidinho um vídeo do nosso patrocinador. E aí, Valtinho, beleza? Tá difícil, viu? Tantos anos estudando gastronomia em São Paulo pra ficar aí trabalhando com os outros. Ah, isso aqui você já sabe de qual é salteado, cara. Pensando em mudar o rumo da minha vida. Alô? Manhã? Valdinho, que surpresa boa, meu filho. Como é que você tá? Ah, tá bem. Mas tá na hora de eu voltar pra casa. Você tá pensando em desistir, meu filho? Desistir? Pessoal, esse curso sobre educação empreendedora vai mudar a visão de mundo de vocês. Se você quer ter um negócio, lembra sempre, o resultado só aparece para quem tem determinação. Não, mãe, não vou desistir não. Tá na hora de eu botar em prática tudo aquilo que eu aprendi com o Sebrae. Hoje a gente vai falar sobre persistência, gestão, Bota mais fininho, cara. controle de estoque, Tá faltando óleo. divulgação Esse é o camarada do chefe, disse. Melhor que um desse, só dois desses. e resultado. Esse aqui que é o café do Valtinho? Não, o café virou lanchonete, a lanchonete virou restaurante e Walter, meu menino batalhador, virou a mesa. Eu tive contato com a educação empreendedora muito cedo e isso com certeza mudou minha vida. Existem milhões de Walters pelo Brasil e o resultado dessas histórias é a nossa razão de existir. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. É esse aqui? Muito bom. Então, com satisfação, gostaria de chamar aqui o Getúlio para fazer a sua apresentação. O Getúlio Vaz, natural de Minas Gerais, tem 55 anos. Sociólogo formado pela Universidade de São Paulo em 1980 e com mestrado pela Universidade de Brasília. Trabalhou por um longo período, 88 a 2000, no campo das relações internacionais, mais especificamente na área de cooperação para o desenvolvimento. Colaborou com a estruturação da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, prestou consultoria a diversos organismos internacionais na elaboração, negociação e implementação de programas multilaterais e bilaterais de cooperação técnica com o governo brasileiro, e também junto a terceiros países. Foi assessor de Relações Internacionais do Sebrae Nacional entre 2000 e 2011. É hoje funcionário sênior da Unidade de Capacitação Empresarial do Sebrae Nacional, está envolvido especificamente com o tema de educação empreendedora no ensino formal. É gestor de edital nesse campo, dirigido às instituições de ensino superior no país. Então, Getúlio, por favor, muito obrigado por ter... Tem só uma... Precisa de um microfone? que está gravando. Tá. Gente, Obrigado. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Bem-vindos. O objetivo dessa manhã aqui, com a presença de vocês, é trazer alguma informação sobre o que a gente, no Sebrae, está fazendo no campo da educação empreendedora no ensino formal, mais especificamente no ensino formal. Vocês, como estudantes,
basicamente a maioria deve ser estudantes aqui da GV, talvez certamente terão um interesse por conhecer este programa e que envolve instituições de ensino superior no seu segmento de educação de graduação e pós-graduação. Bem, primeiramente, o que nós temos que pensar é por que a educação empreendedora e o que o SEBRAE, que é uma instituição de desenvolvimento e apoio aos pequenos negócios, tem a ver com esse tema. Nós, na verdade, temos por missão não só apoiar pequenos negócios, como também disseminar a cultura empreendedora. Como é que a gente faz isso? Oferecendo soluções educacionais para empresários e para potenciais empresários, como a gente costuma chamar, soluções que concorram para o desenvolvimento de capacidades empreendedoras nas pessoas. E por que educação empreendedora? Evidentemente que todos nós já, a essas alturas, sabemos que mudanças na economia, especificamente na maneira como as empresas funcionam, na maneira como o mercado de trabalho também funciona, e essas mudanças que aconteceram aí, que tem ainda, estão evoluindo há uns 30 anos para cá, não é? Sobretudo quando a gente pensa em globalização, tecnologia de informação, etc., mudanças essas que estão conformando, digamos assim, um tipo novo de demanda por pessoas ou trabalhadores, não é? Com determinados traços que se diferenciam do que era até então, digamos assim, o padrão tradicional, né? A economia funciona de uma maneira diferenciada, sobretudo as empresas, e as empresas, sejam elas grandes corporações, médias ou pequenas, hoje em dia demandam gente que tenha perfil empreendedor. Perfil empreendedor, sobretudo, gente que tenha capacidade de iniciativa, gente que saiba, digamos, correr riscos de maneira calculada e que saiba trabalhar em equipe e diversos outros traços que vocês conhecem quando a gente pensa em perfil empreendedor, não é? Assim como as empresas, o mercado também favorece o estabelecimento de negócios próprios, né? Antigamente se pensava, quando a gente ia para uma faculdade ou algo assim, se pensava em formação para trabalhar em grandes corporações, sempre na perspectiva de um bom emprego, estável, com uma carreira a ser feita. Essa situação mudou, não é? As empresas não mais oferecem essa estabilidade que havia alguns anos atrás e, ao mesmo tempo, o mercado favorece o estabelecimento de negócios próprios. Você hoje tem a possibilidade dentro do mercado de, ao invés de trabalhar para uma grande corporação, oferecer serviços a essa grande corporação por meio de um negócio próprio ou um negócio de menor escala, né? Então, sobretudo do ponto de vista de quem olha o mercado de trabalho, o que é demandado sem dúvida, são novas características que precisam, de alguma maneira, de serem abordadas pelas instituições de ensino, né? Afinal de contas, vocês estão aqui estudando para aprender a enfrentar um projeto de vida, um projeto de carreira.
Mas, para isso, eventualmente, aquela escola também, de algum tempo atrás, não mais oferece, digamos, os instrumentos completos, né? As ferramentas, todas as ferramentas que vocês vão precisar no enfrentamento desses desafios que se apresentam hoje em dia. Então, sobretudo, é preciso que o empreendedorismo se torne, como já é realidade aqui na GV, por exemplo, se torne um eixo organizador, ou um eixo que possa influenciar, né, as disciplinas todas que vocês fazem ao longo de um curso superior. Assim como isso é verdade também em outros níveis de formação. Até mesmo o ensino básico, você tem a possibilidade de abordar temas de empreendedorismo. Então, é possível aprender empreendedorismo? Sim, claro que é possível. Muita gente acha que empreendedorismo é um dom inato, não é? Tem um entendimento um pouco primário, né, de que o empreendedor nasce sabendo o que faz, né? Hoje isso, evidentemente, está superado. Muitas instituições, como a GV, têm conteúdos de empreendedorismo nas suas grades curriculares, mas essa é uma situação que ainda está evoluindo, né? Por quê? Porque não é fácil também incorporar esses conteúdos. As instituições de ensino não mudam assim com toda essa facilidade, e empreendedorismo não diz respeito só a conteúdos empreendedores, ou seja, conteúdos que se relacionem diretamente a estimular comportamentos, né? E, ao mesmo tempo, estimular ou favorecer a aprendizagem sobre gestão de projetos ou de negócios, né? É preciso também que sejam introduzidas mudanças na maneira de ensinar as coisas. Então, é de todo interessante que as instituições possam também modernizar seus métodos de ensino, ou seus modelos de aprendizagem, para que pessoas da geração de vocês em diante, né, até aqui, tenham uma maior eficiência na sua aprendizagem, né? Em sendo assim, por isso a gente entende que toda educação é empreendedora na medida em que ela provoca mudanças no comportamento e digamos assim, no conjunto de ferramentas que o estudante dispõe para entender ou propor coisas quando vai enfrentar o mercado de trabalho, ou, enfim, vai propor um projeto de vida depois da sua formação. A educação, sendo empreendedora, isso envolve não só conteúdos de empreendedorismo, como maneiras criativas e que favoreçam a autonomia de aprendizagem, né? O que a gente está buscando com conteúdos de educação empreendedora nas instituições de ensino? A gente está procurando aumentar a chance de que os estudantes têm de se inserirem sustentadamente no mercado de trabalho ou no mercado de negócios, não é? É claro que vocês, ao estudarem não só as suas disciplinas de seus cursos, ou economia, administração, se vocês adquirem conhecimento ou aprendem sobre empreendedorismo, evidentemente que as chances de vocês terem uma inserção sustentada no mercado de trabalho aumentam, né? Por quê? Porque vocês estarão mais próximos do que o próprio mercado anda precisando, né?
E empreendedorismo supõe-se, né, supomos nós, que não é necessariamente uma coisa dirigida a quem vai abrir o seu próprio negócio, não é? Preciso também esclarecer isso que vocês já devem saber, que empreendedorismo também envolve uma atitude de vida, uma capacidade de iniciativa que é também extremamente útil dentro das próprias empresas, né? Então, você pode dirigir esse seu conhecimento à abertura de um pequeno negócio ou de um negócio, enfim, não necessariamente pequeno, mas também à utilização dessa sua capacidade dentro de empresas já estabelecidas, né? Esse digamos, são as suposições básicas do nosso programa de educação empreendedora. Nosso objetivo, a partir do SEBRAE, é a inserção de conteúdos de empreendedorismo nos currículos das instituições de ensino, de todos os níveis, favorecendo a disseminação da cultura empreendedora. Então, sempre tendo em mente que a gente quer conteúdos, mas esses conteúdos influenciando, digamos assim, o modo pelo qual as próprias escolas ensinam as coisas, né? O nosso suposto básico digamos, é que conteúdos de empreendedorismo geram, digamos, projetos, né, estruturados de vida e carreira, né? E também favorecem competências, né? E a trilha do estudante pode ser uma coisa ou outra, né? Empresário ou trabalhando em alguma empresa privada ou organismo ou instituição. Nós temos, dentro da oferta do SEBRAE de educação empreendedora, conteúdos que podem ser aplicados ou que foram formatados especificamente para o ensino fundamental. Nós temos soluções muito interessantes, com resultados surpreendentes, para crianças de 6, 7 anos, né? Muito interessante, é inacreditável como esses primeiros contatos com o empreendedorismo da própria criança são marcantes e resultam em comportamentos extremamente favoráveis ao futuro dessa criança como estudante mesmo. Temos também soluções que a gente chama de soluções educacionais para o ensino médio, né? Duas soluções que são aplicáveis conforme situações diferenciadas. Temos também para o ensino técnico, enfim, o que a gente chama de ensino técnico ou profissionalizante, o que é muito interessante, porque nesse ensino técnico você está sempre lidando, digamos assim, com campos de atuação profissional muito definidos, né, muito pré-determinados, e também temos conteúdos a oferecer no ensino superior, que é onde que a gente vai tratar mais especificamente e depois talvez conversar um pouco sobre como é que vocês veem empreendedorismo no ensino superior, né? Diretamente no ensino superior, nós temos aí um instrumento de edital em que as universidades ou faculdades concorrem a um apoio do SEBRAE para fazerem determinadas linhas de ação, disciplinas inclusive, né? E participação também no Desafio Universitário Empreendedor, que é uma competição que a gente promove para estudantes universitários. A disciplina, enfim, não vou aqui descer em detalhes. Esta é uma disciplina que o SEBRAE oferece a quem não tem, digamos assim, metodologias próprias e já sistematizadas de empreendedorismo. Não é, evidentemente, o caso aqui da GV,
mas muitas universidades e instituições de ensino superior não têm, de fato, esse tipo não dispõem, de fato, de uma solução própria, e aí o SEBRAE oferece essa possibilidade. É uma disciplina muito básica, na verdade, para quem, digamos assim, está iniciando uma trajetória de desenvolvimento institucional nesse campo. Os eixos são comportamento empreendedor, basicamente o que nós temos aí de conteúdos fundamentais de empreendedorismo, comportamento empreendedor, e depois um plano de negócios, não especificamente, quer dizer, para chegar no plano de negócios, você tem lá uma trajetória que resulta nesse produto. Algumas informações sobre a própria disciplina, eu acho que qualquer eventual interesse aí, a gente pode depois disponibilizar algum conteúdo mais específico. E aí nós temos o que sempre foi um produto interessante do SEBRAE, que era, até o ano passado, o desafio SEBRAE, que é uma competição, e que foi, digamos assim, reformatado ano passado e que está já rodando numa versão, digamos, preliminar, uma versão beta aí que está rodando entre os estudantes. Tem uma plataforma, é uma competição nacional, todas as instituições podem participar, a participação se dá através de inscrição de estudantes individualmente na competição. Tem, de fato, um caráter educacional, tem uma plataforma e é um conjunto de atividades que pode ser feita não só virtualmente, como presencial. Enfim, tem uma espécie de trilha, né, de educação empreendedora nessa competição. Ao contrário da versão passada, esta é mais diversificada. Há uma série de produtos aí que podem ser oferecidos. E a gente tem um resultado já historicamente validado de que as pessoas que fazem que participam desse programa acabam, digamos assim, mais propensas à abertura de um negócio do que estavam no começo. É muito interessante. Há aí uma série de atividades, inclusive esta aí é a cara da plataforma que a gente oferece. Aí tem algumas informações sobre como funciona a competição, os rankings, há rankings estaduais e nacionais. A gente registra um ranking histórico e um ranking do ciclo anual. E aí as etapas do jogo, há uma fase estadual, os primeiros colocados vão para uma competição nacional, presencial, no SEBRAE, e é muito interessante a vivência desse processo. Os professores também são ranqueados, assim como as instituições. Basicamente, eu tinha o objetivo, sobretudo, de informar vocês sobre o que a gente faz. É uma política, digamos, pública, talvez isso tenha uma repercussão até no plano acadêmico. Eu acho que é a primeira vez, na verdade, que uma política pública explicitamente de promoção da educação empreendedora é praticada no país. Eu acho que isso tem esse programa tem esse mérito. Nós não temos, digamos assim, apesar de muitas instituições trabalharem com o tema, mas nós não tínhamos até então um organismo que viesse apoiar de uma maneira tão ampla a disseminação
de cultura empreendedora, como esta iniciativa agora que a gente está, neste ano, implementando pioneiramente. Nós o que almejamos? A gente almeja, de fato, que as escolas, no médio prazo, as instituições de ensino, insiram com sustentabilidade conteúdos de empreendedorismo nas suas grades curriculares, né? Que as instituições e os professores e estudantes possam ter uma visão mais empreendedora e que as mudanças no plano das instituições de ensino sejam realmente substantivas, que possam concorrer para que, digamos, a nossa educação se torne cada vez mais próxima às necessidades do nosso tempo, né? Eu acho que aí é uma questão importante, porque essas mudanças todas que, enfim, a gente sempre ouve ou são mencionadas por todos, essas mudanças que aconteceram na economia, apresentaram ou trouxeram para as instituições de ensino um desafio muito grande, né? Esta visão meramente, digamos, acadêmica da formação é uma visão que se tornou, digamos assim, em tese, superada, né? Não que ela não seja absolutamente indispensável, sem dúvida ela é indispensável. Com a formação acadêmica, a gente adquire habilidades intelectuais, a gente adquire cultura, não é? Há todo um cabedal aí de informações que a gente, sobre o qual a gente aprende, não é? Mas se não agregarmos a essa formação acadêmica habilidades e competências que sejam mais próximas do que os mercados nos demandam hoje em dia, essa formação torna-se, digamos assim, incompleta. E o que acontece? O que acontece é que vocês, os estudantes, quando saem das universidades, ou seja, até mesmo de um ensino técnico, vão ter que aprender no mercado o que não aprenderam nas instituições, né? Então, por que não estimular a educação empreendedora ainda quando vocês estão, ou os estudantes estão nas suas escolas, né? Isso concorre para que as instituições, digamos, tenham ou continuem tendo um papel absolutamente relevante na nossa formação e que, além disso, nos ajudem a enfrentar os desafios dos tempos atuais, né? Algumas informações ou algumas pesquisas nos dão conta de que, por exemplo, os estudantes universitários brasileiros, quando perguntados sobre o assunto, em 60% declaram ter interesse em abrir um negócio. Essa foi uma pesquisa feita pelo Instituto Endeavor, acho que em 2012. E é evidente que os estudantes brasileiros pensam seriamente, essa pesquisa revelou isso, os estudantes pensam seriamente em abrir negócio. Evidentemente que entre pensar e fazer há uma grande distância, mas a intenção já demonstra que os próprios estudantes já enxergam os desafios que hoje estão aí para serem encarados, né? Não é mais possível pensar, como há alguns anos atrás, em se formar e arrumar um belo emprego numa grande corporação e ali ficar pelo resto da sua vida. Quer dizer, essa perspectiva pode até acontecer, mas ela se tornou uma exceção hoje em dia no mercado, né? De outro lado, o empreendedorismo, em tese,
deve ser, digamos, deve permear todas as disciplinas, né? De uma graduação, ou, idealmente. É uma matéria, digamos, é um conteúdo que a gente chama de transversal, né? Ela pode, o empreendedorismo pode aparecer como subtema ou como um conteúdo adicional a qualquer disciplina que se ofereça, né? E isto é importante de notar, quer dizer, vamos olhar para as disciplinas de uma maneira também empreendedora, né? Bem, de resto, essa intenção de abrir um próprio negócio, que a pesquisa mostrou no ensino superior, agregue-se a isso o fato de que há ainda uma concentração de disciplinas de empreendedorismo na área de administração, o que não é, digamos, o ideal, né? A gente acha que empreendedorismo serve a todos os cursos de uma universidade ou de uma faculdade. Tanto um médico, quanto um administrador, quanto um economista, quanto um engenheiro se beneficiam, efetivamente, se digamos, dominarem temas de empreendedorismo, né? E essa é uma situação que precisa evoluir no Brasil. Se você olhar a oferta de educação empreendedora no ensino superior, você vai ver que, digamos, 40% a 50% das instituições dizem ter uma disciplina de empreendedorismo. E se você olhar mais de perto, nem sempre você vai descobrir que, de fato, aquele conteúdo corresponde a temas de empreendedorismo, né? Essa coisa está um pouco na moda. Então, algumas instituições trocam os nomes e colocam lá, chamam alguma coisa tradicional de empreendedorismo. É preciso ter um olhar um pouco atento a isso e, digamos, evoluir para conteúdos efetivamente relacionados à cultura empreendedora. E, por fim, eu acho que essas mudanças que vêm acontecendo na oferta de educação empreendedora, sobretudo nas instituições de ensino superior, têm acontecido muito devido à própria demanda dos estudantes. Eu acho que os estudantes é que enxergam primeiro o que eles terão que enfrentar nos seus projetos, na sua carreira, no seu ensino, durante a sua vida, e eu acho que são os primeiros a demandar, digamos assim, conteúdos mais práticos, né? Vocês, efetivamente, os estudantes de hoje estão demandando o que a gente chama de educação experiencial, né? As pessoas querem passar por experiências, querem aprender coisas na prática. Ou seja, a teoria é muito boa, mas a gente precisa conhecer, quer dizer, digamos assim, passar por experiências, e esse processo é o que traz realmente uma aprendizagem sustentada de determinados conteúdos. Então, os estudantes são aí um agente de mudança. Isso é importante frisar. Acho que o fundamental a gente ter essa perspectiva de que as instituições, digamos, mudam, porque quem faz parte dela, fundamentalmente, e os estudantes são, isso, a quem estão dirigidas essas ofertas de educação? Aos estudantes. Os estudantes é que demandam coisas novas, e eu acho que é uma fonte muito importante de renovação e de modernização das instituições. Muito obrigado. Questões? Tem um tempinho para perguntas. Eu tenho até uma questão. Você tem alguns números em relação ao percentual de cursos de administração que estão adotando cursos de empreendedorismo? Como é que está isso, mais ou menos? Como é que...
Então, essa pesquisa da Endeavor, do Endeavor, né, do Instituto, tem alguns números. Eu, Thales, não vou conseguir aqui lembrar com precisão do percentual. Evidentemente que as faculdades de administração, enfim, os departamentos de administração, etc., e economia em geral, né, sobretudo nas universidades federais, economia e administração são oferecidas por um mesmo departamento. Em geral, o que acontece é que a concentração da oferta está ali, né? Embora, digamos, em termos de frequência, você vai ver que os alunos têm uma origem diferenciada. É curioso isso. Você vê que na origem, ou seja, na demanda por esses cursos, você vê engenharias, etc. e tal, gente de todas as áreas, mas, de fato, a oferta se concentra em departamentos de administração. Desculpe, eu não tenho esse número na cabeça, mas, de fato, é muito interessante dar uma olhada nessa pesquisa. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui. Alô? Alô? Eu acho que... Aqui. Foi. A minha questão é em relação aos produtos que você explicou ali do ensino fundamental até o ensino superior, principalmente no fundamental, que você focou mais no superior, mas assim, o fundamental e o médio. Esses produtos, como é que eles são oferecidos, assim, para escolas públicas, particulares? E outra pergunta dentro dessa, como é que prepara o educador para ensinar esse empreendedorismo? Porque parece que até os estudantes eles estão mais à vontade nesse terreno novo que a gente está vivendo, né, nesse cenário. Como é que prepara o educador para para passar esse tipo de conteúdo? Tá, é interessante porque você tem situações diferenciadas, né? Pegando pelo final, o educador. Você vê o educador de uma instituição pública, digamos, de ensino superior, um professor universitário, eventualmente, que não está necessariamente ligado ou não tem um histórico de relacionamento ou de trabalho na área de empreendedorismo, essa pessoa, eventualmente, tem uma resistência. Pode ter uma resistência. E, de fato, é preciso que a gente aborde essa situação de uma maneira muito profissional, muito sensível, para não, digamos... porque empreendedorismo significa mudança é desconforto. Então, eventualmente, professores, já com a sua carreira estabelecida, tenham alguma dificuldade. Isso é uma hipótese, né? Mas, enfim, é verdade que o fundamental é tratar dos educadores, né? E tratar dos educadores significa capacitá-los, digamos, talvez, né? Essa palavra não é lá muito feliz, mas como é que a gente faz? Ao contrário do atendimento tradicional do SEBRAE, em que a gente oferece cursos, consultorias, etc., ao pequeno negócio, nas instituições de ensino a gente não faz. A gente aborda os professores, capacita os professores, oferece materiais relacionados e entrega para as instituições. É evidente que a gente volta depois, né, nas escolas, etc., volta para ver como está, como ficou, avalia como é que a escola está, né, com que qualidade está implementando isso ou aquilo. Mas o fato é que a gente tem que... você começa pelo educador e é assim que as coisas acontecem, né? Não há outra porta de entrada, né? E independente de ser público ou privado, a gente não tem essa distinção. A gente apenas entrega os materiais, eventualmente, no caso das privadas, a gente entrega apenas a arte dos materiais para que eles possam mesmo reproduzir, né?
em todas as soluções, em todos os níveis de ensino. Isso acontece, tá? Tem duas questões, uma lá e depois aqui. A gente fala de virar a mesa. Só se apresenta para a gente saber tá de bom. onde você é. Eu sou Tânia, concluí o MBA em Gestão Estratégica de Negócios e estou agora olhando o mercado, olhando a carreira empreendedora. Sempre fui uma funcionária, sempre fui uma trabalhadora de tecnologia, mas minha pergunta é, virar a mesa quando se é jovem, quando se está no início de uma carreira, é virar uma mesinha. Quando a gente já é um profissional, quando a gente já tem uma carreira, uma certa idade, a gente tem que virar um caminhão, a gente tem que virar um trailer todo, cheio de conteúdo, cheio já de experiências e também já com uma certa segurança, uma certa experiência. Vale a pena pensar realmente como empreender, como carreira, como continuar a carreira? Bem, essa é uma pergunta difícil, né? É que eu acho até o público aqui, eu estou vendo pessoas com um pouco mais de idade, que eu imagino que também possam estar se perguntando isso. Não, com certeza. Muito interessante e difícil de responder. Talvez o Thales possa me ajudar também. Enfim, eu não posso dizer outra coisa senão, claro que vale, se existe uma nova ideia, se existe uma solução inovadora, se existe uma paixão, não é? Se existe alguma coisa que te move definitivamente nessa direção. Acho que não vale a pena quando não tem isso, né? Porque não é fácil, né? Ninguém vai dizer que isso é tudo muito bonitinho e que você vai ser o dono do seu próprio negócio, que agora não devo explicações a ninguém, que não sei o quê. Tem um certo romantismo, uma certa ingenuidade. Eu acho que o que não é fácil, e a gente não pode romantizar isso, né, é que é uma dedicação absoluta, né, horas e horas a fio de trabalho, dificuldades fortes, tem que ter uma resistência, digamos, né, emocional para enfrentar os obstáculos, etc. E tal. Tudo isso é muito forte, assim, né, digamos. Mas, é claro, vale a pena se você acredita no que está fazendo e, é claro, tomou uma decisão com base num conjunto de coisas, inclusive informação, que te aponte que você tem uma mínima chance. Também não é porque você é apaixonado que você vai se aventurar loucamente sem nenhum parâmetro. Você tem que aumentar as suas chances de dar certo, não é isso? Então, para que isso aconteça, você tem que se municiar de todas as coisas que estão aí disponíveis para as pessoas. Informação é o que não falta, né? Nesse sentido, digamos assim, precisamos de um plano de negócio bem construído, bem elaborado, bem analisado. O Sebrae, para quem tem esse interesse empreendedor de avaliar o empreendedorismo, ele tem cursos que não sejam esses cursos formais da educação formal? Tem sim. Eu acho que nós temos uma posição no mercado, digamos assim, de serviços ao pequeno negócio, que é uma posição do ponto de vista do mercado, nós somos uma instituição pública, então a gente olha o mercado e a gente tem que atender, digamos, do mais básico, digamos, até, se você for olhar, a gente sim tem que ter conteúdos para quem tem um carrinho de pipoca. Não temos como escapar disso. E nós temos que percorrer esse arco até demandas de gente que tem curso superior, que tem demandas mais sofisticadas, que já, enfim, manejam empresas com problemas, né, tipicamente de empresas já avançadas no mercado, etc. Sim, a gente tem, por exemplo, uma solução educacional denominada Empretec.
Isto é muito interessante, esse curso é muito interessante. Por exemplo, eu estou te olhando, estou achando você assim, bem a cara do Empretec, por exemplo. Que é para gente que está, digamos, já com um olhar mais sofisticado e que precisa conhecer, digamos aqui, o que é efetivamente empreender, né? Esse Empretec te toma aí uma semana, é muito intenso e é uma metodologia que a gente importou, a gente absorveu de um programa que era da UNCTAD e que hoje é muito disseminado aí pelo mundo. Tem muita qualidade, tem um impacto muito forte sobre as pessoas, sobretudo no campo comportamental, e eu diria que isso é um dos exemplos. Há outros, mas para quem está em uma posição de olhar e pensando se eu vou realmente trilhar esse caminho, eu acho que o Empretec é uma coisa muito legal. Temos uma questão aqui, depois a gente passa aí e depois... Boa tarde. Okay. Inicialmente, parabéns pela apresentação. A minha pergunta... Esquece de se apresentar. Está certo. Eu sou Jefferson, empresário, consultor de empresas na área de finanças corporativas. E nesse contato com empresas, desde startups até multinacionais, a gente vê um gap um gap no mercado atual, onde a diversidade acontece de forma rápida, as mudanças, como você citou, elas estão presentes no dia a dia das empresas, a reformulação nas estratégias, nas estruturas, se fazem de forma muito rápida. E dentro da educação empreendedora do SEBRAE, as empresas requerem que isso aconteça em duas linhas principais, embora algumas não identifiquem. Uma parte relacionada às pessoas, e essa transformação toda, que é a juventude, os novos conceitos, o conhecimento trazido pelas boas universidades insere nessas instituições, e, de outro lado, a formação de novos negócios, aquela questão das novas estruturas para encarar esses desafios. Como que é essa parte intraempreendedora, ou seja, dentro das instituições, como é que o SEBRAE encara isso? Ele tem projetos nessa área também ou estão sempre voltados para o indivíduo? Não, a gente tem certamente soluções ou digamos, sistematizadas ou customizáveis, digamos assim, que a gente pode oferecer a empresas, ao conjunto das pessoas que trabalham em determinada organização ou empresa, digamos assim, né? Não, longe da gente ter coisas exclusivas dirigidas ao empresário, digamos assim, ao dono do negócio, ao empreendedor. A gente tem, sim, coisas que vão na direção de gestão das pessoas, enfim, temas correntes na gestão de um negócio. A gente tem, sim, soluções diferenciadas que abrangem, digamos, grupos, né, de determinadas organizações. Então, esse tema do intraempreendedorismo, eu não sei se eu entendi completamente, mas, sem dúvida, o tema de intraempreendedorismo é um tema recorrente no nosso trabalho, porque, de fato, a gente entende que isso é um tema fundamental na própria gestão das empresas, né? Se você não tem intraempreendedores dentro das empresas, o que será dessa empresa, não é? Então, mas, desculpa. O intraempreendedor como pessoa, a gente vê sendo desenvolvido de diversas formas, né? Mas eu digo, a empresa empreendedora desenvolvendo seu próprio negócio, sua própria estrutura em novos negócios, ou seja, desenvolver estruturas para empresas onde elas possam crescer e desenvolver novos negócios, novas linhas, porque esse é um tema muito difícil, inclusive, para as próprias empresas que o tentam. A questão do relacionamento, a questão da remuneração dessas pessoas, a questão da forma de planejamento, o orçamento para essas estruturas, em termos de novos negócios, um novo negócio dentro da própria empresa. Sim. Surgir, brotar, desenvolver dessa atitude empreendedora em outros negócios, ou em grupos específicos. Eu diria que você está
talvez abordando o tema de uma diversificação de negócios dentro de uma própria empresa. Mas de forma específica. Ah. Criação de um grupo de novos negócios, desenvolvimento de novos negócios. Entendo. Bem, eu não posso me lembrar assim especificamente de uma solução ou um projeto dirigido assim tão precisamente a esse tema de como é que uma empresa já estabelecida desenvolve um novo, digamos, negócio ou evolui, e o que a gente teria, que tipo de apoio ou de formação que a gente teria a dar nesse caso. Eu acho que aí os temas são gerais, né? Se você quer apoio no desenvolvimento de um novo negócio, você vai precisar de informação de mercado, de acesso enfim, a um patamar de saber em que pé que está, digamos, a tecnologia nesse campo, se há mercado, se há... Enfim, aí são temas gerais. Posso fazer uma complementação? Na verdade, acho que ele está falando do processo de spin-off, né? Ou corporate venture, né, que a gente fala também. Na verdade, o que algumas empresas estão fazendo é montar suas incubadoras. Né? Microsoft está fazendo isso, né? Telebrás fez isso. Então, você tem uma ideia lá, você pode ser até alguém de dentro da empresa ou de fora. Né? Você vai para essa incubadora, a empresa fica lá examinando até que ponto esse negócio pode ser interessante para ela. Quando esse negócio cresce e ela fala, não, realmente agora está bom, ela vai lá e compra ou fica sócia, ou enfim, contrata aquela pessoa. Então, eu até queria perguntar para o Getúlio, aqui na escola a gente vai montar uma incubadora, a gente já está com um projeto, para montar, provavelmente o ano que vem a gente já tem o espaço e tal. O Sebrae dá algum auxílio, tanto para universidades, quanto até para empresas que desejem montar as suas incubadoras? Então, obrigado, Thales, pela complementação. De fato, a gente não teria aí algo sistematizado no tema de spin-off. Vindo para a sua pergunta, sim, o apoio a incubadoras é algo tradicional no Sebrae. Eu acho que a gente, inclusive, numa determinada época, teve até um número excessivo de incubadoras. Você lembra desse tema aí? O Brasil chegou uma hora que tinha um número absurdo de incubadoras e com resultados um pouco aquém do que a gente esperava. Mas sim, a gente continua apoiando esse tema da incubadora. A gente agora tem está aplicando, trazendo para as incubadoras digamos, uma metodologia de gestão que procura dar um pouco mais de transparência e eficiência ao próprio processo de incubação. E sim, a gente trabalha com inúmeras universidades e faculdades, mas não com empresas privadas. Nesse caso, a gente não tem, digamos assim, algo estruturado nesse campo. Muito bom. Você queria fazer uma questão? Bom, alto. Seu nome? Priscila, eu me formei aqui na GV e eu trabalhei em mercado financeiro, mas não era isso e agora eu estou pensando em empreender. E minha dúvida é especificamente sobre o Empretec, o curso que você falou, que já me indicaram, me falaram que era muito bom. Eu só queria entender qual que é o melhor ponto para se fazer o curso. Então, por exemplo, é quando você está pensando em empreender, é quando você já tem uma ideia mais estruturada, ou é quando você colocou o negócio rodando e... Essa ideia, qual é o melhor ponto? Assim? Sim, eu diria que nas três situações continua muito interessante. É evidente que se você está digamos, ou pensando ou tem alguma ideia estruturada, mas ainda não estabeleceu, eu acho que o Empretec vai te ser muito útil. Não que não fosse útil para quem já está trabalhando como empresário, mas nas situações preliminares ou anteriores, eu acho que o Empretec fica ainda mais estratégico para
digamos assim, como ferramenta para evoluir da ideia para um plano, do plano para o estabelecimento efetivo de um negócio. Sem dúvida, eu acho que se você está aí apenas com pensando a respeito, eu acho que eu diria que o Empretec é muito interessante. Não que não seja para quem já está atuando, mas eu tenho a impressão que para quem já está tocando a sua própria empresa, até mesmo a questão do tempo, a pessoa ter uma disponibilidade, digamos assim, até emocional para se dedicar tão fortemente a esse curso, é muito intenso. É quase uma submersão. Eu acho que digamos, é um pouco mais difícil para a pessoa ter essa abertura, essa possibilidade. O Empretec ele é um curso eminentemente comportamental, então independe aí se você tem ou não um negócio. Agora, ele é muito forte, eu realmente recomendo, as pessoas que fizeram falaram que foi uma experiência até emocional, algumas pessoas choram, tá? É uma coisa assim realmente bem profunda, né? A Alice fez, depois você conversa com ela, fez semana passada, né, Alice? Semana retrasada. Acho que ajuda. Eu fiz com um colega aqui em Preteco que veio convidar. A gente fez em abril e muita gente começando o negócio e aí repensa, isso é muito legal, mas assim, teve casos de gente que já tinha, um cara tinha uma pastelaria, por exemplo, há 20 anos. E o negócio estava indo super bem, já com uma filial e tudo, mas ele estava meio cansado e queria montar um outro negócio, saía do ramo completamente, assim, sabe quando o negócio já atinge um ponto lá de modo contínuo, né? Ele fala, quero montar um outro negócio, então eu vim aqui para o Empretec para montar um outro negócio. E durante o curso, essa intensidade emocional e tudo, ele percebeu que ele podia reinventar o próprio negócio dele. Ele não precisava mudar de ramo e passar por várias outras dificuldades, que ele podia reinventar o próprio negócio dele. E ele saiu de lá com outra ideia. Então, assim, isso foi muito legal. Um empresário experiente que, na verdade, se deixou levar pelo negócio, porque o negócio acaba tomando conta. Então, ele deixou lá com os funcionários e falou, eu quero montar uma outra coisa. Não, ele podia voltar atrás. Assim, foi bem bacana, é bem intenso e vale muito a pena. Ela também, né, vale muito a pena mesmo. Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Vocês queiram fazer? Acho que não. Não? Tranquilo? Não? Então, eu gostaria de agradecer o Getúlio. Ele vai ficar mais um pouquinho aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica. Muito obrigado, Getúlio, pela sua participação. Uma salva de palmas.